Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Parará, pará, gases, comportamento dos gases, introdução. Gases são moléculas ou átomos que se movem aleatoriamente. Muito bem, aqui tem representação de algumas moléculas ou átomos se movendo aleatoriamente. O estudo dos gases nada mais é que o estudo do comportamento dessas moléculas ou átomos e suas consequências. Muito bem, os gases encontrados na natureza são chamados de gases reais. Nós vamos estudar os gases ideais ou perfeitos. Os gases ideais ou perfeitos são os gases reais quando submetidos a baixas pressões e elevadas temperaturas. Assim eles vão se comportar de uma maneira constante. Indiferente do gás, o comportamento, a análise vai ser a mesma. Muito bom. Quando acontecer transformações gasosas, significa dizer que uma dessas quatro grandezas foi modificado e, consequentemente, mais uma outra será massa, pressão, volume e temperatura. Se ocorrer uma transformação gasosa, é porque uma grandeza se modificou e outra ou outras, consequentemente, também vão se modificar. Muito bem. N é o número de mol, que é a massa total do gás, dividido pela massa molar. Ok. A equação geral dos gases é PV-NRT. Puta velha não rejeita tarado. Ok. O P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mol, o R é uma constante universal e o T é a temperatura absoluta. Temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Nesse capítulo sempre vamos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Vamos falar da constante agora. A constante, ela tem dois valores, 8,31 e 0,082. Eu vou usar 0,082 quando a unidade de pressão for atm e a unidade de volume for litro. Caso contrário, eu vou usar 8,31 quando a unidade de pressão for newton por metro quadrado e de volume por metro cúbico. Muito bem. Pressão significa dizer número de colisões das moléculas na parede do recipiente. As colisões das moléculas na parede e entre elas são colisões elásticas. Significa dizer que as moléculas não vão perder energia com essas colisões. V é o volume, é o espaço. O N, minúsculo, é o número de mol. Está relacionado com o quê? Com a massa de gás. O R é a constante, já falamos. O T, temperatura absoluta, que mede o grau de agitação das moléculas. Para finalizar a análise das fórmulas, aqui eu tenho um modelo cinético. Pressão é igual a 1/3 número de moléculas sobre volume vezes m vezes v médio ao quadrado. Então, essa parte aqui está relacionada à temperatura, essa parte é a massa total do gás e essa ao volume. Se eu mudar só a massa total do gás, aumentarão as moléculas que vão bater nas paredes do recipiente e aumenta a pressão. Aumentando o N, aumenta a pressão, diminuindo o N, diminui a pressão. Se eu modificar apenas a temperatura, a fórmula da energia cinética média é que vai mudar. Aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética média, aumenta a pressão e vice-versa. Se aumentar o volume sem alterar nada mais, pressão diminui. Ok? E provando aqui que energia cinética está diretamente relacionada com a temperatura, energia cinética média das moléculas é 3/2 de kT, onde o T é uma constante de Boltzmann. Parece nome de creme de barbear. Creme de barbear? Boltzmann. Inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe. Valeu! Taratata!